Olá pessoal, nesta unidade iremos estudar e refletir a respeito da arquitetura islâmica e oriental. A partir da Herégia, fuga de Maomé de Meca para Medina em 622, um intervalo de aproximadamente 100 anos, o islamismo cria um dos maiores impérios que já se viu. Estendia-se pela Síria, Egito, Iraque, Pérsia e Ásia Menor. Parte do norte da África também, Espanha e Sicília. A diversidade dos povos que compunham determinou o aparecimento de vários estilos, porém com uma estética própria. A construção típica da arquitetura islâmica é a mesquita, espaço destinado à congregação dos fiéis para a oração. Seu plano básico é simples, compreende um grande pátio, chamado zan, e um chafariz central, sabil, para abluções, uma grande sala baran, que por seu formato longitudinal, utiliza muitas colunas orientadas para Meca. A parede do fundo, Qibla, tem no centro um nicho, mirabe, e do lado, mirabe, ergue-se um púlpito, mimbar. Outra característica marcante são os minarebes, ou almenaras, torres onde o almudoim convoca os fiéis. Na Síria, encontram-se uns exemplos mais importantes da primeira etapa da arte islâmica, época da dinastia Omeia, 661 até 750 d.C. Na então capital Damasco, ocupam a grande Basílica de São João e a transformam em mesquita, assim como em Jerusalém a mesquita de Al-Aqsa. E junto dela, a cúpula de rocha se localiza. Nelas, verifica-se a influência dos modelos bizantinos, como a abóbada de pingentes, a arcada contínua e os mosaicos intrincados. Da Pérsia sassândia, deriva grandes palácios com influências sassândicas, o uso de tijolo na construção das abóbadas e decoração geométrica, sendo o arco pontiagudo e a ornamentação em estalactite os destaques. São dessa época o palacete de Qusayr Amra, nas margens do Mar Morto, o palácio de Al-Qusar, entre Palmira e Damasco, o grande palácio de Qibat al-Madfar. A sede islâmica muda-se para Bagdá, Iraque, na verdade Bagdá, a la Florence, a cidades como Raqqa, do século VIII, e Samarra, do século IX, com mesquitas de Mutaharraqi, 847 a 861 d.C., quase totalmente destruída. São desta época grandes palácios como o Ur-Hadi e Bulqara, no Egito. Na mesquita mais antiga é a Amra, do século VII, em Futsat, o qual demonstra influência mesopotâmica em virtude das transferências para Bagdá. O general turco Ahmed ibn Tulun torna o Egito independente por algum tempo. Seu legado é a mesquita que leva o seu nome, a qual é inspirada na mesquita de Samarra e demonstra a influência das construções espanholas. No século X, tem início a dinastia Fatimídias, que criam uma nova capital ao norte de Fusar, a origem atual do Cairo, Al-Qira. Em 1012, terminou-se a segunda grande mesquita fatímida, a do sultão Al-Hakim. A partir do século IX, a arte mesopotâmia perde a influência em detrimento da arte persa. Na Pérsia, a arquitetura monumental é derivada da antiga arte iraniana. Lá surge o Liwan, câmara abobadada, que pode ser visto na mesquita de Ispahan. Suntuosos palácios são erguidos, como o Ispahan, onde é feita a decoração com faiança policromada e azulejo primitivo. Bem, na Índia, a arquitetura islâmica também se adapta às formas tradicionais. Durante a dinastia mongol, no século XVI e XVII, são construídas obras esplêndidas, como os palácios de Delhi, Agra, Fatehpur, Sikri, Lahore e Udaipur, que eram divididos em partes públicas e privadas. As mesquitas são de influência persa, mas é na arquitetura mortuária que se encontra o maior esplendor da arquitetura islâmica indiana, como o Mahmud
de Bijapur, mas, sobretudo, o famoso Taj Mahal, erguido pelo imperador Shah Jahan em 1631, de 1631 a 1633, em memória da sua esposa Mutsa-i-Mahal. O exemplo da arquitetura islâmica africana é a mesquita de Kairouan, na Tunísia, construída em 670 e reconstruída em 836. Lá surge uma nova forma, a Maksoura, espaço coberto com a cúpula, e fica em frente ao mihrab. Esta arquitetura reflete-se na arquitetura espanhola, mais especificamente de Sevilha e La Giralda, onde as mais belas cascas e palácios são obras da arquitetura mourisca em Alhambra, Granada. Sabemos também a forte influência da cultura islâmica na arquitetura e urbanismo europeu, sobretudo Portugal e Espanha. Por isso, é muito importante na busca de imagens que retratem os modelos portugueses e espanhóis, a fundação das cidades, para que tenhamos uma melhor compreensão. Bem, em todo esse contexto, para entendermos todo esse contexto, traçamos alguns objetivos tais como descrever a estrutura social do povo árabe antes da criação do Islã, sintetizar a biografia de Maomé e as principais características do islamismo, diferenciar os três grupos mais significativos do Islã, sunitas, xiitas e sufitas, descrever os modelos portugueses e espanhóis de fundação das cidades, e a partir daí, com esses objetivos alcançados, vamos contemplar todos os requisitos para obter uma boa aprendizagem relacionada ao tema. Um forte abraço e bons estudos!